de volta aqui com mais um vídeo do curso Godot. E nesse vídeo aqui você vai aprender a programar na Godot. De uma forma muito simples eu vou ensinar para você. Então já criei aqui um projeto zerado, não tem nada nesse projeto. Criei só essa cena 2D normal aqui e salvei ela. Se você quiser criar normal, você pode fazer aqui, ó, uma nova cena, cena 2D. E salva essa cena 2D. Eu já salvei a minha ali, então não preciso salvar de novo. Então ela está aqui, minha cena 2D. Então toda vez que eu executar o meu jogo aqui, vai ser executada essa primeira cena. Na Godot a gente pode colocar para executar um script dentro da nossa cena. Então aqui do lado aqui, quando a gente seleciona um nó, a gente pode criar um script. Então vamos criar um script aqui nesse mais aqui, onde tem esse tipo uma folhinha e esse desenho de mais. Você vem aqui em criar. Pronto. Toda vez que você abre aqui na nossa Godot, deixa eu fechar esse outro aqui. Toda vez que você abre aqui o nosso script da Godot, você pode acessar ele através desse script aqui, ó, dessa folhinha que está aqui, e também através dessa outra aba aqui. Na Godot a gente tem as variáveis. Então, tem a primeira variável aqui. O que são variáveis? As variáveis são como se fosse uma memória que você consegue guardar informações lá dentro. Então, você pode escrever, por exemplo, vamos criar uma variável. A variável ela sempre vai começar com var minúsculo e aí você vai dar um nome para ela. Você pode colocar o nome que você quiser. Coloca o nome e dentro dessa variável ela é igual ao que? Vamos colocar aqui entre aspas uma informação de texto. Vamos colocar aqui olá. Então, a variável nome, ela é igual a olá. Então, essa palavra olá, eu posso executar ela em qualquer área do meu jogo agora, porque ela se tornou uma variável. Na Godot, a gente tem a função hit. Essa função hit, toda vez que você executa a cena, essa função hit aqui, ela é executada, mas ela é executada apenas uma vez. Então você não vai conseguir, todo o código que você colocar aqui dentro aqui, vai ser executado apenas uma vez no seu jogo. Ele não vai ser mais executado. Então ele só vai ser executado quando inicia. Então, por exemplo, a gente pode colocar para executar a variável var aqui dentro aqui. Mas como que a gente consegue colocar ela aqui dentro aqui? Existe um comando que se chama print. Comando print, e aqui dentro desse comando print vamos colocar o nome da variável, que é o nome. Então esse print aqui, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir aqui embaixo, aqui no debug, o que está escrito aqui dentro da nossa variável. Porém, como ele está escrito, como ele está dentro da função head, toda vez que a gente executar aqui a nossa cena, ele vai ser executado apenas uma vez. Então, se eu vim aqui do lado, olha só, ele executou e mostrou aqui o que está escrito dentro da nossa variável. Então, resumidamente, uma variável é isso daí, é um local onde você consegue guardar informações ali. Temos também a variável com número. Então, você pode vir aqui e colocar aqui o nome da variável, nome 2, vamos colocar número, né? Número igual a 1. Vai funcionar da mesma forma, só que a diferença é que você não pode colocar duas variáveis com o mesmo nome. Você tem que colocar com variáveis diferentes. Então, eu vou colocar aqui número. Então, número. Posso vir aqui e fazer a mesma coisa. Vou colocar um print e vou imprimir aqui um número. Número. Quando eu executo a nossa cena, ela vai imprimir aqui no nosso debug. Ela imprimiu a olá e também imprimiu a variável número, que tem o número 1 aqui dentro aqui. Aqui na Godot, a gente também tem a função process. Func process delta. Essa função aqui. Resumidamente, ela é igual a essa função head, porém, ela vai ser executada várias vezes, constantemente, dentro da nossa cena. Então, aqui dentro da Godot, como se você viu, a gente executou a primeira vez.
Quando a gente cria um código, a gente nunca pode deixar ele aberto aqui. Então a gente sempre tem que fechar ele com a palavra pass. Quando você fecha ele, ó, ele tira o erro aqui e aí você consegue executar. Agora você executa, como a gente executou lá, aqui em cima aqui está a função head, então ele está imprimindo o olá e o número 1. Bom, então como você percebeu, toda vez que a gente executa aqui na função head, ela imprime aqui apenas uma vez no nosso debug. Então vamos apagar não, vamos só apenas copiar ela, esse código que a gente já fez aqui, mas sem apagar o pass, porque se você apagar o pass aqui, ó, ele vai dar erro, porque o código ele está em aberto, você tem que fechar ele, se você não fechar ele, ele fica dando um erro aí. Então você pode ter várias funções assim, mas desde que você feche ela, ou então que você não precisa fechar, desde que você coloque algum outro código aqui embaixo aqui. Então aqui tem também a função process. Então agora vamos executar aqui o nosso jogo e você vai ver que ele não vai imprimir nada. A gente tem a nossa variável lá, a gente tem as duas variáveis, mas não tem nada que a gente não chamou essas funções aqui. Em nenhum momento a gente chamou essas variáveis dentro do nosso jogo. Então elas só apenas existem lá. Então o que a gente vai fazer agora? Agora vamos colocar aqui dentro do nosso process o mesmo código que a gente colocou lá. Então, como eu disse, aqui no process ele executa constantemente. Então, se eu vim aqui e executar ele, olha só como que ele vai ficar aqui embaixo aqui, ó. Ele vai ficar repetindo e imprimindo várias vezes as mesmas variáveis, ó. E ele vai executar infinitamente, até você parar o jogo. Enquanto você não parar o jogo, ó, se você deixar aqui em cima, ela volta e ela continua imprimindo, porque o jogo está sendo executado. E tem também aqui a função func physics process. Se você perceber, aqui a diferença dela é muito pouca mesmo. A process aqui, ela tem uma oscilação muito baixa na repetição. Já a physics process, ela não tem oscilação. Então, o tempo dela de executar, de que ela vai imprimir, é um valor constante. Então, a cada 1 segundo, ela imprime alguma coisa aqui no nosso debug. Já o process é a cada 1 segundo, aí depois cada 2 segundos, a cada 1 segundo, e ela fica assim nessa constante, imprimindo nesse tempo. Então, se você quiser deixar uma coisa mais constante assim mesmo, assim, sem interrupção, e mesmo constante sendo executado, você usa o physics. Se você quiser uma coisa que vai ficar meio que alternando assim, você usa o process. Então, se eu colocar aqui, imprimir, vamos excluir aqui, e vamos jogar aqui dentro de novo as mesmas variáveis, você não vai nem perceber tanto aqui, porque o tempo é um tempo muito rápido. Mas quando você vai criar o jogo, você vai notar essa diferença dentro dele. Então essas aqui são as 3 funções básicas aqui que tem aqui dentro da Godot, que é a função head, a função process e a physics process. A head é executada apenas uma vez dentro do jogo, a process é executada constantemente, mas ela oscila um pouco com o tempo que ela é executada, e já a physics process ela é executada constantemente, sem interrupção e sempre na mesma constante ali, ela não alterna o tempo dela. E uma outra coisa também muito importante aqui é o espaço que a gente dá dentro aqui do nosso local aqui que a gente está fazendo a programação. O espaço aqui dentro, ele não é feito, se você não pode utilizar o espaço aqui do teclado. Se você utilizar o espaço grande aqui do seu teclado, você pode utilizar normalmente. Porém, ele não vai aceitar. Você tem que utilizar a tecla Tab, porque a tecla Tab, ela dá uma sequência aqui que você está utilizando. Ó. Então, por exemplo, ó, se eu jogar o PES aqui no início,
ele vai dar erro. Olha lá, ele dá erro. Por quê? Ele tem que estar sempre, esse código aqui, ele tem que estar sempre, ele tem que seguir uma hierarquia. Então, o function, ele vem em primeiro. Então, se eu quiser colocar algum código dentro dele, ele tem que estar um espaço para frente, que é o tab. E assim você sempre vai seguindo essa sequência, essa hierarquia dele aqui. Sempre vai ter que ter, sempre quando você colocar, eu posso colocar um outro código aqui, por exemplo, o print, né? Esse mesmo código aqui, ó, vamos voltar aqui no print. Já está aqui, só vou colar. Se eu fizer assim, ele vai dar erro, tá vendo só? Ó, se eu colocar um espaço só e deixar todos na mesma sequência, eles fica certo. Porém, se eu vir aqui e dar mais um espaço, ele dá erro. Ele só não vai dar erro se a gente criar uma outra expressão que eu vou ensinar mais para frente. Porém, isso daqui já é o suficiente para você entender que você tem que seguir sempre esse espaço aqui com o tab, ó. Sempre tem que seguir isso. Até o PES, você tem que fechar ele aqui. Então esse aqui foi o primeiro vídeo que eu queria falar sobre as variáveis nome e número. Então as variáveis são locais onde você guarda informações, pode ser informações de texto ou então até informações de números. E tem aqui também as outras funções. A função read, que executa uma vez só, ela imprime uma vez e as outras executam constantemente dentro do nosso jogo. No próximo vídeo eu vou ensinar você a criar uma função igual eu criei essa função aqui. A gente pode vir aqui e criar qualquer tipo de função. Eu posso vir aqui escrever func e colocar qualquer nome de função aí e embaixo eu crio um código para ela. E sempre quando eu quiser chamar essa função, é só eu chamar pelo nome dela em qualquer lugar do script que ela vai ser executada. Então isso daí vai ficar para o próximo vídeo. Beleza? Valeu, falou, fui!